Glória a Deus! O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele é digno de todo louvor e adoração. Oh, aleluia, Jesus! Tu és santo, Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Amém, queridos irmãos? Vamos aparecendo aí, vamos chegando. Vamos nos aproximando, porque Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Ele é digno de todo louvor, de toda glória, não só hoje, mas para todos, sempre e sempre. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Vamos chamando aí o povo, vamos compartilhando, meus queridos irmãos. Já, entre um minutinho, nós vamos começar aqui. Amém? A nossa live com muita alegria. Na presença de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração. Oração, ela nos causa, a oração nos dá resultado, amém, amado? E o resultado da oração sempre será vitória, amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, vamos compartilhando aí com os irmãos. Vamos chamando, vamos agindo para que os irmãos apareçam aí. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Amém. O soberano de Israel. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória seja dada a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos entrar, vamos falar com Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, porque ela é poderosa, é eficaz. Deus é bondoso, amoroso. Amém? Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Esperar mais um minutinho. Oh, aleluia. Estamos chegando aí a mais um final de semana. E o Senhor até aqui tem nos abençoado, tem nos ajudado poderosamente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. O Senhor é grandioso. Aleluia, Jesus. Seja bem-vinda, irmã Sirlene, em nome de Jesus. Irmã Nayara, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos aproveitando, vai no aviãozinho aí, ó, e compartilhe, amém? Chame alguém para fazer parte dessa live, porque ela é muito importante na sua vida. Eu creio que você será edificado, abençoado poderosamente, porque esta palavra, este encontro com a palavra nesta noite é para gerar fé no seu coração.
é para você ter mais força em Deus, é para que o Espírito Santo venha agir de uma forma poderosa na sua vida. Glória a Deus, aleluia! Jesus é fiel, Jesus é bom, Ele é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Sejam bem-vindos, amados irmãos, vai compartilhando aí, vai lá no aviãozinho, ó, vai marcando as pessoas. Seja neste momento um evangelizador, amém? Glória a Deus, porque quando você compartilha, você está aí expandindo o evangelho de Cristo Jesus através das redes sociais. Então seja você também um canal de bênção para outras pessoas. Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos orar, falar com Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em torno desta palavra maravilhosa, esta palavra poderosa, e declaramos as ricas bênçãos do Senhor em favor de nossas vidas. E Senhor, eu abençoo cada ouvinte neste momento, cada irmão, cada irmã que estará compartilhando esta live, compartilhando, Senhor, no YouTube, ó Deus, no nosso canal CB Getsemane. Senhor, em nome de Jesus, cada um seja edificado ao ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmã Elisângela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Compartilhe aí também, guerreira. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos começar nosso encontro com a palavra. Seja bem-vindo então ao nosso encontro com a palavra. Palavra que é viva e eficaz para cumprir o seu propósito. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração. E oração nos leva à vitória com toda certeza. Amém? Então vamos entender o significado desta palavra oração. Amém? No nosso dicionário português fala que é a forma de se expressar em frases, né? Conversar, dialogar, né? Mas biblicamente eu quero falar dessa oração que vamos dividir essa palavra ao meio, amém? Irmã Trajano, seja bem-vindo, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida ricamente. Vamos dividir essa palavra no meio e assim teremos um melhor significado, amém? Orar significa implorar, suplicar, comunicar-se com uma divindade com devoção. E devoção é que se adora, que se venera, dedica, amém? Que se dedica, que possui uma afeição. É claro que quando nós falamos de nos comunicar com uma divindade, estou falando da maior de todas elas, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, amém? O Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor de nossas vidas, para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos beneficiar, é claro, com a vida eterna. Seja bem-vinda aí, Costa Kate, amém? Catiane, aliás, amém? Catiane Costa, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos que estão entrando neste momento e não esquece, acione o aviãozinho aí do seu Instagram e compartilhe com outros. Então oração, orar é isso, é implorar, suplicar, comunicar-se com uma divindade. E a divindade que eu estou falando é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A nossa oração deve ser elevada a Ele. E a segunda parte, ação. Ação é o que age, é o que faz, é o que manifesta uma força. É aquele que tem uma atitude em prol de uma conquista. Então, muito bem. Então, pegando toda a palavra em si, oração. Deus abençoe, irmão Fábio, amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, né? Fábio, da Argentina. Deus abençoe, um grande abraço aí. Que Deus te abençoe na Argentina, guerreiro. Glória a Deus. Você e toda a sua família, que o Senhor guarde livre de todo mal aí, amém? Então vamos pegar toda a palavra. A oração é falar com Deus e além de falar com Deus, é claro, agir. Amém? Agir. Pai do Senhor, irmão Ribamar. Glória a Deus. Isso aí, amados. Vamos entrando, vamos compartilhando aí a palavra.
Então a oração vai exigir de nós uma ação. Amém? Quando você ora a Deus, ela exige de você uma ação. Um exemplo, amado. Às vezes você está desempregado e você precisa de uma porta de emprego. E aí, de repente, você quer exercer através da sua fé essa comunicação com Deus, pedindo a Ele uma porta de emprego. E aí, o que acontece? Não fica somente na oração. Você vai agir depois de orar. Qual é a nossa ação? Pegar e elaborar um bom currículo e sair distribuindo nas empresas. Amém? Crendo na resposta da nossa oração. Crendo que o empresário irá olhar o nosso currículo e irá nos chamar. Amém? Porque Deus vai fazer o seu currículo brilhar nas vistas do empresário que está necessitando de um empregado, que é você. Amém, amados? Então, você ora e você age ao mesmo tempo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe aí, em nome de Jesus, o mundo colorido. Amém? Glória a Deus que entrou agora também. Vamos lá chegando. Um grande abraço a todos e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de oração, o maior exemplo de pessoa em oração, nós vamos tirar da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. E Jesus já começa o seu ministério debaixo de muita oração. Porque ele sabe que a oração, ele já sabia que a oração é o segredo do sucesso, é o segredo da vitória. Então, quando Jesus, logo após que ele é batizado nas águas, ali por João Batista, às margens no Rio Jordão, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo o conduz ao deserto em jejum. É claro que neste jejum ele estava também em oração. E nós vamos perceber que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos lendo na nossa igreja o livro de Marcos e de Romanos, nós vamos perceber que Jesus sempre estava em oração em algum momento. Amém? Sempre estava em oração. E você tem que despertar esse desejo, vamos dizer, o prazer de orar. Você tem que sentir dentro de si, não apenas fazer oração por necessidade. Porque quando você ora por necessidade, você só vai se movimentar para orar quando você estiver passando por algum problema. Quando você estiver passando por alguma dificuldade. Quando você estiver passando por lutas. E não é só nesses momentos que você deve orar. Que você deve ter uma vida de oração. De estabelecer um propósito, de estabelecer ali uma campanha de oração. Não é porque tudo está indo mal na sua vida que você agora que vai começar a orar. Não, amados. A palavra do Senhor diz em Mateus 21, 22, assim: tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Olha só que poder tem a oração. Amém? Porque a oração, ela nos movimenta em ter uma atitude de fé. Amém, amados? A oração, ela desperta a fé dentro de nós. E aí, é claro, crendo no que você comunicou com Deus, crendo naquilo que você implorou e suplicou a Deus, amado, você vai receber. Assim diz a palavra de Deus. Então, se a palavra falou, está falado. É um decreto de Deus. Basta apenas você, eu, nós crermos. Temos que crer. E aí o resultado da oração será, aleluia, será nítido na nossa vida. Será concretizado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Vanessa Lima, amém? Glória a Deus. E assim nós teremos vitória em Cristo Jesus. Então exerça dentro de si, desperte dentro de você o prazer de orar. Amém? Seja fominha por oração, vamos dizer assim, em nome de Jesus. Jesus é o nosso exemplo de oração. Eu vou citar um exemplo aqui que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. E já era tarde. Lá em Marcos capítulo 6, versículo
46 até o 48, fala que já era tarde, já era o fim da tarde, vamos dizer assim. Então Jesus se despede da multidão e despede também os discípulos e fala assim, ó, vão para a outra margem, vão para o outro lado do mar da Galileia, que eu vou subir ao monte e vou me retirar para orar. Então Jesus sobe ao monte e os discípulos vão dentro de um barco para a outra margem, para o outro lado. E nós vamos perceber que em oração Jesus ficou ali um grande período em oração. Porque, olha só, no início do 46 diz que Jesus se retirou para o monte em oração, já era tarde, ou seja, à tarde, no final da tarde, no início da noite. Vamos dizer que é aquilo que nós chamamos de vigília. A primeira vigília, aleluia, a primeira vigília dava-se início, seja bem-vinda aí, irmã Camila, às 18 horas até às 21 horas. Essa era a primeira vigília, é assim que se contava a vigília. Então, quando nós percebemos que Jesus, de onde ele estava, ele avistou os discípulos de longe. E a palavra nos traz uma clareza que já era a quarta vigília, era perto da quarta vigília. Ou seja, Jesus orou a primeira vigília, a segunda vigília e o final da terceira vigília. Cerca de aproximadamente 9 horas em oração no monte. Preste bem atenção. Olha só, por isso que nós temos que ter prazer em orar. Porque somente o prazer que vai te levar a orar por mais tempo, vai dedicar mais tempo para Deus. Você vai orar e nem vai perceber o tempo passar, porque você tem prazer em falar, em se comunicar com o seu Deus. Aleluia! Não é oração por necessidade, mas é orar porque você tem prazer de tirar um tempo e falar com o seu Deus, de se comunicar com o seu Deus. Amém, amados? Então Jesus percebe que Jesus, no texto de Marcos, fala o seguinte, que aproximando-se a quarta vigília, ele olha para os discípulos e vê os discípulos em apuro, em dificuldade. De que forma? Tentando remar, né, porque o vento era forte, tentando chegar ao outro lado. Ao outro lado. Olha só, vendo Jesus, os discípulos a remar, que estavam cansados, irmã Helena, seja bem-vinda, amém, um grande abraço, irmão Valdene, em nome de Jesus sejam bem-vindos a esta live, amém. Então olha só, Jesus vendo os discípulos já cansados de tanto remar, o vento era contrário e eles precisavam chegar do outro lado e já era perto da quarta vigília. Então Jesus vai até o encontro dos discípulos e aí ele começa a andar sobre as águas. E os discípulos, vendo Jesus de longe, se espantaram, pensando que Jesus era um fantasma. E Jesus se identifica como que era o Mestre, o Messias. E aí nós vamos ver que Pedro ele até conversa, fala, se tu és o Messias, me permita ir até o Senhor. E Pedro começa ali a dar alguns passos sobre as águas e ele percebe que as ondas estão muito grandes, o vento muito forte, ele começa a afundar no meio daquela água e Jesus socorre a Pedro. Então vamos perceber aqui só a questão, Jesus se retira no início da primeira vigília, e já era agora início da quarta vigília, por volta das 3 da manhã. Amém? Olha só, Jesus estava orando cerca de 9 horas, falando com o Pai. Que coisa extraordinária, amém, amados? Que coisa sublime, prazer em orar. E aí Jesus vai ao encontro dos discípulos, socorre os discípulos, e aí tudo se tranquiliza e eles conseguem chegar do outro lado do mar. Amém, amados? E o outro texto que eu quero ressaltar aqui, para lembrar que a oração é tão importante, é quando Jesus ele estava prestes a morrer, prestes a ser preso, prestes a ser julgado,
ele retira-se com os discípulos para orar no Monte das Oliveiras. E ali ele escolhe Pedro, Tiago e João para se retirar mais ainda distante. E aí ele pega Pedro, Tiago e João e fala: vocês fiquem aqui orando, que eu vou orar mais afastado, mais distante. E Jesus, em 3 momentos, Jesus estava orando, e aí ele volta até os discípulos, e os discípulos estão dormindo. E aí Jesus alerta eles, vocês não podem orar comigo pelo menos 1 hora. E aí Jesus se retira novamente para orar, falar as mesmas coisas com Deus, e aí ele volta e encontra os discípulos novamente, dormindo. E aí Jesus deixa eles acordados ali, vai orar de novo, se retira para orar, e quando volta, eles estão dormindo. Queridos, sabe o que isso significa? Não havia nos discípulos, quero ressaltar, não havia nos discípulos o prazer de orar. Eles estavam orando por necessidade, até por obrigação ali. Mas, queridos, eu e você temos que despertar o desejo de orar e ter prazer nesse desejo de oração. Amém? Porque a oração na vida de um cristão, ela é importantíssima. Ela é fundamental, ela é um princípio na vida de um cristão verdadeiro. Se você quer ser vitorioso, aprenda a ter uma vida de oração. É isso mesmo, pastora Márcia. A oração é o segredo da vitória, é o segredo do sucesso, é o segredo de despertar o milagre do qual você necessita, meu querido. É o segredo de você despertar, aleluia, o impossível e fazer acontecer diante da sua vida. Porque é através da oração que a sua fé é aquecida. É através da oração que a sua fé, ela se mantém viva, acesa. Ó glória! Deus é fiel, Deus é bondoso. Então a oração, ela é fundamental na vida de um cristão. Você precisa se mover. É como eu falei, a oração, quando eu dividi a palavra no meio. Não é apenas orar, precisa haver uma ação da sua parte. Precisa haver um propósito, um sacrifício, se mover. Amém, amados? Não é porque tudo vai bem eu tenho que parar de orar. Pelo contrário. Eu tenho que continuar orando continuamente, todos os dias. Queridos, eu vou fazer 30 anos de casado este ano. Eu, minha querida, amada pastora Márcia, que está aí nos assistindo. Preste bem atenção. Não é porque tudo vai bem no nosso casamento que eu deixo de orar pelo nosso casamento, não. Todos os santos dias eu apresento o nosso casamento diante de Deus. Oro por mim, oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos, pela minha descendência, amém? Eu não deixo de orar, certo? Eu não paro de orar. Eu tenho prazer em orar, mencionar a minha família diante de Deus. Eu tenho prazer em orar, agradecendo as bênçãos alcançadas. Eu agradeço também por aquilo que ainda não recebi, porque eu já exerço a minha fé, porque quando eu oro, eu creio que Deus já ouviu o meu clamor, eu creio que Deus já está preparando a bênção da qual eu já apresentei a Ele através da minha oração, da minha súplica. Então eu já agradeço, Deus, eu te louvo, eu te agradeço pelas bênçãos que ainda não recebi, mas elas já estão chegando. Amém? Porque a oração, ela ajuda a gerar fé dentro do meu ser. Meu querido, a oração é tão poderosa que lá no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 15, diz o seguinte, que a oração, preste bem atenção, a oração é capaz de salvar o doente. Tá vendo? Se tiver alguém doente, é capaz de acontecer cura só pelo fato de você orar. Amém? Porque vai ter fé. E quando você ora, a fé vai se manifestar. Então a doença vai ter que ir embora no nome de Jesus. Porque tem alguém orando e é orando com autoridade, com ousadia, crendo que vai receber. Como está escrito em Mateus 21, 22. Crendo, recebereis. Amém? Tudo que pedides em oração.
Então, crê em nome de Jesus. E a oração também é tão poderosa que ela fala lá neste mesmo versículo 15 de Tiago 5, que até os pecados cometidos seriam perdoados. Oh glória! Amados, a oração ela é poderosa para sarar o doente, para perdoar os pecados, para alcançar as questões que são impossíveis na sua vida. Em nome de Jesus, desperte em você o prazer de orar. É importante, é fundamental. Seja bem-vindo, querido irmão Valmir. Amém? Estamos falando sobre oração, sobre vitória através da oração. Então, amados, olha só, eu quero mencionar aqui mais um texto. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 13, o querido irmão Zacarias, esposo de Isabel, que era parenta de Maria, mãe de Jesus, ambos já eram velhos na idade, ambos já estavam passados, o tempo de fertilizar, vamos dizer assim. Mas nós vamos ver claramente no texto bíblico que diz assim, Deus chega através de um anjo para Zacarias e fala o seguinte: Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Isabel vai gerar um filho e você colocará o nome dele por João. E aí veio João o Batista, aquele que batizava nas águas do Rio Jordão e que batizou a Jesus Cristo. Amém, amados? Então nós vamos perceber aqui, olha só, Isabel é contemplada com o filho por causa de quê? Da oração de Zacarias. Não estava nem mencionando aqui a oração de Isabel. Talvez ela já até tinha perdido a fé, não sei, ou parou de orar porque não podia gerar filho. Mas Zacarias continuou orando. Olha, a sua esposa vai gerar um filho e você vai colocar o nome de João. Que coisa extraordinária, amado. A sua oração, ela tem resposta. Creia. A sua oração não são palavras vazias. Eu sempre falo isso. A sua oração, ela tem um alvo, ela alcança os céus. Deus, ele envia os anjos com bandejas de pratas para colher cada oração que é feita através de você. Então não pare de orar, não pare de crer. Continue orando que a resposta é certa, a vitória é garantida, o milagre manifesta, aleluia, receba em nome de Jesus. Eu creio que você vai receber as respostas das suas orações, porque Deus tem respondido a mim, as minhas orações. Oh glória, aleluia, Deus é sobrenatural, Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, sim, nós estaremos orando, amados, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. É isso mesmo, a oração ela alcança vitória. Ela alcança cura. Ela alcança cura na vida das pessoas. O irmão está dizendo aqui, a vida que foi curada, de câncer. Glória a Deus, eu estou pedindo oração também, Glória a Deus, para que cure, um câncer, em nome de Jesus. Nós vamos orar, cremos no poder da oração, amém? Queridos, que testemunho maravilhoso da minha própria esposa, Foi diagnosticada com uma doença autoimune. Quando fala doença autoimune, está dizendo não tem cura, você vai conviver com ela até a morte. Você vai ter que tomar remédio aí todos os dias, até o dia da sua morte. Aí nós percebemos, amados irmãos, que ela alcançou a cura, mas ela teve uma ação. Qual é a ação? Eu não aceito essa doença. Então ela se moveu, ela manifestou uma força, teve uma ação, uma atitude em prol de uma conquista. Ou seja, eu vou conquistar a minha cura através da oração, através de um propósito de oração. E ela alcançou a cura. Os médicos ficaram de boca aberta porque já não tinha mais nada, absolutamente nada. A oração é poderosa para curar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Aleluia, irmão Josué, do Original Sanduíche, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vemos aqui a resposta de oração na vida de Zacarias e de Isabel. A oração leva o impossível a acontecer. Meu irmão, tem coisas na minha vida que são questões impossíveis. Eu já entreguei todas elas na mão de Deus. Eu falo sempre, Deus, é impossível eu realizar tal coisa porque não tenho condições. Mas eu creio que tu podes. Eu creio que tu, Senhor, é capaz de realizar o impossível, porque a tua palavra diz, aquilo que é impossível aos homens é possível a ti. Então, baseado na palavra de Deus, eu coloco nas mãos daquele que é todo-poderoso. Oração não é direcionar um ato de comunicação a uma divindade. Estou aqui me comunicando com uma divindade superior ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ao Deus criador dos céus e da terra, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Shalom, Deus poderoso, aleluia. É esse Deus que faço menção nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, outro exemplo que eu quero tirar aqui de oração e que houve resposta, porque teve uma atitude de oração, teve alguém que agiu, que moveu, que manifestou uma força, que fez alguma coisa para acontecer, chama-se Ana. Mas olha só, 2 episódios acontecem com Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1, fala-nos a respeito da história de Ana. Ana não podia gerar um filho, era estéril, diz a palavra de Deus. O seu esposo Eucana, tinha também outra mulher chamada Penina. Penina foi capaz de gerar filho, mas Penina era o tipo de mulher que se vangloriava, ficava se esnobando em cima de Ana. É como ela dissesse assim, eu gerei, você não pode gerar, Eucana é feliz, porque eu dei a ele filhos. Você produz em Eucana tristeza, você não é capaz de dar a Eucana filhos. Então Ana começou a viver uma vida amargurada, diz a palavra do Senhor. Está dizendo claramente a partir do versículo 10. Ana, ela foi ao templo, de ano em ano eles iam ao templo sacrificar e adorar, levar as ofertas, ao sumo sacerdote. E naquele momento Ana estava amargurada, e a Bíblia fala que ela foi orar, mas o coração amargurado, o coração ferido. Olha só, amados, eu quero ressaltar essa questão. Ana não esperou estar bem para poder começar a orar. Ana não esperou estar alegre para começar a orar. Ana não começou a ter prosperidade na sua vida para começar a orar. Não, amado. Foi em meio à tristeza, à angústia, à amargura do seu coração, do seu interior, que ela teve uma atitude de oração e foi falar com Deus. E ao falar com Deus, ela ainda faz um voto com Deus. Falou, Senhor, se deres a mim um filho, um menino, eu o darei ao Senhor. Olha só que algo esplêndido e maravilhoso. E aí chega perto dela o sacerdote, e ela está ali de forma amargurada, lamentando, balbuciando ali os seus lábios. Que o sacerdote pensou que ela estava embriagada naquela hora do dia. E aí Ana fala, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Estou apenas em coração angustiado, amargurado. E aí então o sacerdote vai e libera uma bênção, uma palavra profética. Que você ache graça diante de Deus e que o Senhor ouça, ou seja, o teu pedido, a tua oração. Amado, foi o que aconteceu. Quando ela recebe aquela palavra profética do sacerdote, diz o texto que já não havia no coração dela amargura. Oh, aleluia! Olha só que coisa interessante. Já não havia mais amargura no coração de Ana. Tá vendo, amado?
Tem gente que acha que tá tudo ruim. Tá tudo ruim, então para que orar? Nada vai mudar, nada vai acontecer, nada vai se manifestar. E aí eles se encontram num estado de amargura, como se encontrava Ana, e aí ficam atolados na lama da amargura e não conseguem sair. E aí vem a depressão, vem a angústia, a tristeza. E a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus, por isso que esta live chama-se Encontro com a Palavra, que você vai ver coisas extraordinárias dentro da palavra de Deus aqui acontecer. Amém, amado? Glória a Deus. Aqui o versículo 18 de 1 Samuel, do capítulo 1, diz o seguinte, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, né, embora, se alimentou, porque ela estava tão angustiada, amargurada, que ela nem conseguia se alimentar. Olha só, a amargura causa isso. A depressão, ela tira o desejo de se alimentar. Amém? E aí está dizendo aqui, e já não era triste o seu semblante. Glória a Deus. Já não era triste o seu semblante. Ou seja, ela sentiu naquela palavra do profeta, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O profeta assim diz para ela. E aí ela se levanta crendo naquela palavra profética, ela recebe e ela crê em seu coração, e a tristeza, a amargura, a angústia que havia dentro de si, vai embora. Aleluia! Glória a Deus! Mas por que acontece isso na vida de Ana? Por que alcançou a dádiva de Deus? Por causa da oração. Está entendendo? A oração, amado, muda a história das pessoas. A oração muda. Aleluia. A oração traz salvação para o perdido. A oração traz o desviado de volta. A oração traz cura para o enfermo. A oração, amado, traz alegria para aquele que está angustiado. Bem-vindo, Samuel. Um grande abraço, guerreiro. Em nome de Jesus. A oração traz paz para aquele que está em conflito. A oração muda uma circunstância. Mas para isso, meu querido irmão, como eu citei aqui, você não tem que orar por necessidade, mas você tem que orar por sentir prazer. Eu tenho prazer em orar. É tão assim, amado, este prazer é tão imenso que quando você esquece, por algum motivo, pela correria do dia a dia na sua vida, você vai sentir, epa, eu não falei, eu não me comuniquei com Deus até agora. Eu falei rapidamente com Ele, mas me comunicar, eu não me comuniquei com Ele da forma que devo me comunicar. Então, amados, você tem que ter prazer em orar. Amém? Glória a Deus. Eu nasci na igreja presbiteriana, a presbiteriana Betel, lá no setor Pé Norte, na Ceilândia. E aquele ministério, os líderes deles são os coreanos. Andei muito com eles, né, os coreanos. Pensa em homens de oração. Tudo deles era oração. E às vezes, quando a gente saía com eles e iríamos almoçar, ele ficava observando quem estava perto dele e que começava a comer e não orava. Amado, se ele estivesse perto de alguém que tinha essa atitude de começar a comer sem orar, ele, cotovelo aqui, né? Não tem a pontinha fininha, ele dava uma cotovelada assim no lado da pessoa e falava: você crente nada, você oração nada. Como ter vitória sem oração? Ele sempre falava: oração, vitória. Aí ele falava: é mesmo, né? O nome dele era Suki do Kim, né? A gente andou muito com ele. Aí ele falava assim: oração, vitória. E sempre quando ele chegava num ambiente, antes de começar a conversar qualquer assunto ou tratar de qualquer outro assunto, Pai do seu irmão João, seja bem-vindo, ele orava. Então eu pude ver ali um exemplo de uma pessoa que gostava de orar. E
uma coisa que eu sempre gostei, buscar a Deus de madrugada, oração de madrugada, sempre tirar um período, quando não é de madrugada, fazer períodos de oração, um propósito diante de Deus. Amado, quando demoro muito, né, nós terminamos terça-feira, 30 dias de oração no monte. Amém, amados? E eu já creio na resposta de Deus. Eu creio que Deus já agiu nas orações que foram feitas. Amém? Já tem o mover de Deus. Os céus já estão trabalhando em meu favor, em favor daqueles que estavam neste propósito de oração. Eu creio. E já teve resposta de algumas coisas. Amém, amados? Então, a oração é fundamental. Ela é necessária na vida do cristão. Sim, amados, eu fico admirado como o camarada diz que é um cristão e não consegue. Eu não consigo orar, eu não tenho força para orar. Amado, quem disse que você tem que ter força para começar a orar? É o que eu citei aqui. A Ana não precisou receber alegria para começar a orar. Não, ela estava em amargura e começou a orar. Amém? Começou a orar. Então os céus estão abertos para os que oram mesmo, pastora Márcia. É isso mesmo. Então, se você quer encontrar o céu aberto, é como está escrito na palavra: batei, batei e abre-se-lhe-á. Né? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então é importante a oração. Então crie o hábito de orar. E dentro deste hábito tenha prazer em orar. Glória a Deus. Então, tenha prazer em se comunicar com o seu Deus. Então, amados, oração é isto. Oração está dizendo aqui, implorar, suplicar, comunicar-se com uma divindade em devoção. Devoção é aquele que adora, é aquele que venera, que dedica e possui uma afeição. Então, nós adoramos a Deus. Então, vamos nos dedicar a Ele em oração. E dentro da nossa oração reconhecemos a grandeza de Deus, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Amém, amados? E a oração é tão importante que Pedro, escrevendo lá na sua epístola, lá em 1 Pedro, capítulo 4, glória a Deus, deixa eu só achar aqui o versículo, no capítulo 4, diz assim, aleluia. Glória a Deus. Opa. Aqui, isso. Muito bem. Olha só. Por que nós temos que continuar orando, né, pastora Nete? Glória a Deus. Salão, olha só, isso aqui já é profético. Salão Shalom Chamar. Amém? Seja bem-vinda, irmã Edileide, também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, olha só como é importante permanecer em oração, principalmente agora, no século 21, né? Principalmente nesses últimos tempos, podemos assim dizendo, porque a palavra nos alerta o seguinte, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Vou dizer novamente essa primeira parte. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Aí agora vem um alerta. Portanto, sede sóbrios. Sóbrios quer dizer, consciente. Seja bem-vindo, irmã Bianca. Amém? Consciente. E está dizendo aqui, e vigiai em oração. Vigiai em oração. Tá entendendo? Agora que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas, está se aproximando o grande dia do Senhor. O grande dia que nós falamos de o arrebatamento da igreja, a volta do noivo para buscar a sua noiva, amém, amado? Que é eu e você. É de importância, a grande necessidade de uma vigilância. Amém? De estar sóbrio, consciente dos seus atos. Mas em quê? Em oração. Está entendendo? Em oração. Quando Jesus estava orando com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago e João, já estava prestes de ser preso. Ele diz o seguinte, né? Ele subiu no Monte das Oliveiras em oração, estava orando ali, os discípulos acabaram cochilando, mas ele sempre alertou os discípulos, na verdade,
né? Temos que continuar orando e vigiando, porque a carne é fraca. Tá entendendo? A carne é fraca. Por isso que nós temos que estar aqui vigilantes, sóbrios, em oração. Por quê? Por que está falando aqui, alertando em 1 Pedro? Por causa que Deus... Por que Deus está nos alertando na questão do fim das coisas? No grande dia do Senhor. Porque tem muita coisa acontecendo em nossa volta. Acontecendo de uma forma muito sutil. Satanás está se manifestando com um sapatinho de algodão e se aproximando de muitos cristãos e minando as forças, neutralizando a fé de muitos. Por isso que o texto está dizendo, sejam sóbrios, conscientes. Consciente é, olhem em sua volta, perceba o que está acontecendo em sua volta. Veja aí o Deus deste século se manifestando. Não só no Brasil, mas em outras nações. Então agora vigie em oração. Esteja atento, porque está prestes o quê? De acontecer o que está perto, tem que acontecer. Ou seja, o grande dia está se manifestando. Então, o Senhor nos alerta que nós temos que resistir firme. Resistir firme contra as astutas ciladas de Satanás. E nós só vamos perceber se estivermos em oração. Jesus estava jejuando no deserto em oração. Satanás se aproxima dele para tentar Jesus. Tentar e vencer Jesus. Não é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Leva ele em um alto lugar e está escrito, ó, dará ordem a teu respeito, salta daí. E de repente, Satanás apresenta todos os reinos deste mundo e fala, tudo isso te darei se prostrares diante de mim. Mas Jesus estava em oração e vigilante e consciente. E aí ele menciona a palavra, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. E está escrito também, Satanás, adorará somente o Senhor nosso Deus, vosso Deus. Então Satanás foi vencido pelo poder da palavra e pelo poder da oração. Amém? E Jesus também venceu todos os dilemas, o poder de Satanás e o poder do pecado através da oração. Tem um hino da harpa cristã, né? Algumas igrejas ainda cantam o hino da harpa cristã que diz assim, ó, com Jesus a minha alma em constante oração. Oh glória! Nós precisamos ter esse desejo, este prazer de ter uma vida de constância, oração. Eu garanto, amado, você vai ter vitória. Você vai possuir aquilo que você deseja possuir quando você entrega a Deus em oração os seus planos, os seus projetos, as suas, o seu propósito, aquilo que você deseja alcançar. Deus vai te abençoar ricamente. Assim creio que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida de uma forma extraordinária. Amém? Então diga aí bem forte, oração, vitória! Oração, vitória! Oração, cura! Oração, as promessas se cumprem! Oração, milagre acontece! Oração, libertação acontece! Oração, a conversão dos perdidos acontece! Oração, aleluia! O manifestar de Deus acontece, o sobrenatural de Deus acontece. Então este é o segredo da vitória. Aprenda a conversar com Deus. Amém? E se não houver resposta, preste bem atenção. Ore até você perceber os céus se moverem. Enquanto você não perceber os céus se moverem em teu favor, não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. E aí termino esta live dizendo o que está escrito em Mateus 21, 22. Tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Você pode dizer aí comigo? Vou falar devagar. Tudo que pedides em oração,
crendo, recebereis. Então, ore, creia e abra as mãos para receber, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, tenha vitória na sua vida. Eu desejo a você a vitória do Senhor na sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão Fábio, você pode mencionar o nome da pessoa aí que precisa de oração em prol aí do câncer, né? De uma cura do câncer? Eu não entendi direito ali a sua colocação, porque nós vamos orar agora e colocar esta pessoa diante de Deus e os meus amados irmãos que aqui estão, né? Irmão Fábio, irmã pastora Nete, né? Em nome de Jesus, irmão João, glória a Deus, irmã Adriana, que apareceu aqui nas lives, cada irmão, né? Glória a Deus, Bianca, irmã Edileide, glória a Deus, irmão Josué lá dos lanches originais, sanduíche, né? Artesanal, lá em Goiânia. Eu já falei que o dia que eu passar em Goiânia aí, vou ligar para você e quero comer esse sanduíche, para ver se é bom mesmo. Irmã Elisângela, glória a Deus, todos os irmãos que compareceram aqui, talvez eu esqueça. Irmã Sirlene também, amém. Maiara, glória a Deus. Vários irmãos aqui, né, foram mencionados e apareceram aqui no nosso Instagram, em nome de Jesus. Mas o nome dela é Maria Auxiliadora, nós vamos orar por ela agora, né? Foi curada e as células estão alteradas, né? Novamente, em nome de Jesus, se ela já foi curada, esse câncer não tem poder de voltar. Não tem poder de voltar, sim, diga em nome de Jesus para esta Maria Auxiliadora. Nós vamos orar agora, glória a Deus, finalizando e crendo no poder do milagre, porque aqui a palavra está dizendo que a oração da fé é capaz de salvar o doente e perdoar os pecados daqueles que cometeram algum tipo de pecado. Então, baseado nesta palavra, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento de fé, neste encontro com a palavra que tivemos agora, ó Deus, com esta palavra maravilhosa a respeito de oração, que é tão importante para todo cristão. Meu Deus, em nome de Jesus, é no poder desta oração que eu ministro agora sobre a Maria Auxiliadora. Eu declaro agora nas células do corpo desta mulher. Em nome de Jesus, câncer, você não tem poder de voltar. Você não tem poder de se manifestar. Como ela já alcançou a cura permanecerá. Assim digo no nome de Jesus. Eu declaro, juntamente com o irmão Fábio, em nome de Jesus, juntamente com os demais irmãos desta live, eu declaro a cura da Maria Auxiliadora. Eu declaro o poder desta oração, em nome de Jesus, sobre a vida dela. Eu ordeno cura, eu ordeno cura, eu ordeno cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura, Maria Auxiliadora. Em nome de Jesus, assim declaro. Enfermidade, sai, sai, em nome de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Se ela não estiver ouvindo a gente, comunique a ela que nós manifestamos aqui, através da nossa fé, uma oração em favor da vida dela, viu, amado Fábio? Glória a Deus. Amados, um grande abraço, tenham um ótimo final de semana. Esta live estará gravada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, acione lá CB Getsemane, com E no final, tá bom? CB Getsemane, em nome de Jesus. Amém? Recebe a cura aí também José Francisco, que precisa de oração. Glória a Deus. Que Deus alcance a sua vida, José Francisco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro o poder de Deus na sua vida. Que a cura seja completa, em nome de Jesus. Amém? Então entre no nosso canal do YouTube, que tem lá todas as lives da pastora, com gotinhas de unção, toda segunda-feira às 21 horas. Ela inicia a semana e eu finalizo a semana com o nosso encontro com a palavra, amém? Então um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por tirar um tempo de vocês para estar comigo aqui compartilhando esta palavra, este encontro com a palavra. Então
na próxima vez, acione o aviãozinho e distribua aí em nome de Jesus, as nossas lives, convidando seus amigos, seus colegas, seus irmãos, em nome de Jesus. Gotinhas de unção, né, pastora Márcia? Às 21 horas, toda segunda-feira. Um grande abraço, Samuel! Deus abençoe você e toda a sua família e um bom final de semana a todos. Um grande abraço. E para aqueles que estão na mediações aí de Samambaia, QR 405, Conjunto 17, Lote 1, Comunidade Batista Getsemane, às 18h30, um grande culto, né, com a conexão feminina para todos aqueles que estão ali, todos os nossos convidados e irmãos em Cristo Jesus. Até mais, até segunda-feira às 21 horas e até sexta-feira às 22 horas. Fiquem com Deus.